Boa noite, povo. Para mim é muito difícil, isso aqui é difícil. Então eu vou ter que trabalhar as minhas questões nisso aí. Quem está vindo pela primeira vez? Ai, que lindo! Quanta gente linda! Sejam bem-vindos. Quem vem pela primeira, pela segunda, pela terceira. Eu digo que quem está aqui, quem não está aqui, que está assistindo essa nossa palestra, os trabalhos da casa, para que o Amor e Luz cresça e que se cumpra a obra programada para ele, os diversos andares que tem que subir para atender quem tem que ser atendido, aonde precisa ser atendido, depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim, porque a gente vem para cá e bota um tijolinho nessa grande obra do Pai aqui na Terra. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim, uma profunda gratidão estar aqui, vivendo esse momento com vocês. A palestra de hoje ela tinha tinha por objetivo, e continua tendo, que é um olhar sobre a culpa. Que olhar? O meu olhar. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Mas para poder falar sobre a culpa, eu queria... dá para andar? Não pode? Dá para andar. Tá, agora tudo, né? Tem que aprender. Mas para poder falar sobre a culpa antes, eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive essa semana, e aí disparou a questão de falar sobre a culpa. Eu fiz uma vivência, né, num lugar lá em Morungava, uma pessoa que eu amo de paixão, que chama Rafinha, e a gente trabalhou o caminho da sombra para a luz, né? E dentro das coisas que a gente trabalhou, eu saí de lá com a seguinte frase, assim, em todo o meu ser, assim, como se tivesse ficado impresso nos átomos e nas minhas moléculas. Eu me autorizo a deixar de ser perfeita. Eu saí de lá me autorizando não querer mais ser uma pessoa perfeita. Não esperar mais de mim atitudes perfeitas. E tão, da mesma forma, em igual grau, não esperar de ti mais atitudes perfeitas. E aí eu fiquei pensando, isso foi muito grande para mim, assim. Eu sei que agora, relatando, talvez hajam diferentes percepções sobre isso. Em que nível você precisa ser perfeito? E de onde vem essa tal de perfeição? De onde isso vem? De onde nasce? Alguém aqui precisa ser perfeito? Porque eu entendi que eu precisava ser perfeita. Até aquele dia lá, eu achava até que eu já tivesse trabalhado as coisas sobre perfeição. E naquele dia eu percebi que não. Que eu não tinha trabalhado as coisas sobre a perfeição. Alguém aqui ainda precisa que as coisas aconteçam da forma como ela gostaria, como você gostaria que fosse? Ou só eu que precisava? Está todo mundo aberto para que as coisas aconteçam da forma como elas precisam acontecer, sem que sejam da forma como você espera? Ou a gente gostaria que as coisas fossem um pouquinho parecidas com aquilo que a gente gostaria que fossem? E dentro desse processo de ser perfeito, de buscar perfeição, junto nasce, está do lado, o tal do perfeccionismo, não é? Tem, né? A perfeição, o perfeccionismo, são comportamentos em que a arrogância se manifesta. Já ouviram isso? Da palestra. Mas não é isso que a gente vai falar, é só para introduzir a culpa. A perfeição, o perfeccionismo, então, dentre outras coisas, é que me mostram que eu sou arrogante. A arrogância, filha mais velha do egoísmo e do orgulho. Todo mundo junto? Se eu quero as coisas perfeitas, e elas não saem perfeitas, porque a gente está num planeta de regeneração, tem perfeição nessa cadeira? Não. Planeta de terceira dimensão. Em algum nível ela é imperfeita. Eu sou perfeita em termos de laterais de rosto? Não. Porque em algum nível nós temos imperfeição. Né? A gente está no planeta dual, a imperfeição existe. À medida que eu aceito que eu seja imperfeita, eu consigo aceitar que você seja imperfeito, e eu consigo aceitar também que as coisas que eu gostaria que fossem perfeitas não sejam. Com isso, eu tenho que abrir mão da necessidade do controle. Mas enquanto eu não abro mão da necessidade de controle, controlar do meu jeito, não do jeito do outro, do meu, né?
Porque a perfeição, ela está sobre um olhar. E qual é o olhar dessa perfeição? Da minha verdade. É ou não é? É a minha verdade. E a minha verdade é igual à tua verdade? A gente tem verdades iguais? De onde vem a nossa verdade? Hã? E aí, lá naquele material que eu estudei, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu vou replicar para vocês, é que a criança, enquanto criança, ela não sabe fazer comparação e nem tem uma noção de perfeição. Se ela não enxerga um prato de lasanha, para ela o prato de arroz e feijão tá ótimo. É ou não é? Então, se a criança que mora lá do lado da 118, que é perto de onde eu moro, lá em Gravataí, que mora num casebre todo quebrado, se ela não conhecer uma outra realidade, ela nunca vai ser infeliz na realidade que ela está, porque a realidade que ela está, se ela recebeu o afeto dos pais, é uma realidade que atende a demanda dela. Né? Quanto mais afeto, mais essa necessidade de perfeição vai nos pegando. Ok, só que ele não está nessa realidade. Se eu trago como experiência milenar imperfeição, eu vou cair numa família que papai e mamãe não vão conseguir me dar o afeto. E aí, nisso tudo, vai começando o quê? A destoar. À medida que eu saio da minha casa, vou para a escola, eu observo que tem casas mais bonitas do que a minha. E aí eu começo a estabelecer um padrão ideal de ser, um padrão ideal de viver, um padrão de perfeição, à medida das experiências que eu vou vivendo. Tá dando para acompanhar? Perfeito. E a comparação, ela é o quê? Eu tenho A, ele tem B. E aquilo que eu tenho não me serve, porque eu quero que ele tenha. E o nosso padrão de ideal nunca é sobre a nossa ótica, é sobre a ótica do que o outro tem, do que está do lado de fora. Porque essa busca para atender esse padrão sempre me faz olhar para fora de mim. Essa nossa caminhada do nosso orgulho, da arrogância, disso tudo, faz com que a gente olhe para fora de nós, se compare fora. A gente não consegue comparar dentro, porque não é uma caminhada que nós construímos. À medida que o meu índice de eu quero ser perfeita é alto, se as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, o que acontece nesse ato, nesse vazio? Nasce a bichinha, nasce a culpa. Ou não nasce a culpa? Só nasceu a culpa para mim ou nasce para vocês também a culpa? A culpa nasce daquilo que eu gostaria de ter feito que não fiz. É ou não é? Para a gente iniciar essa reflexão, eu queria que você descruzasse as pernas, fechasse os olhos, porque eu vou fazer perguntas para vocês. E essas perguntas eu gostaria que vocês tentassem gravar, pelo menos a última, e eu vou dizer qual é daí, para que a gente possa, depois, na vivência, trabalhar essa culpa, tá? Fecha o olho, respira, fecha, descruza, vai respirando fundo, assim, e só ouve a minha voz, tá? Só ouve a minha voz. Em que momento na tua infância tu descobriu a noção de culpa? Em algumas religiões, a noção de pecado. Quando foi? Vai lá, pode ser que venha uma imagem assim, pode ser que venha algo que você tenha feito, pode ser que venha o registro de alguém te julgando, brigando com você, a mãe, o pai, vai lá. E aí, nisso, dentro desse sentimento que desabrochou a partir da pergunta, vai olhando para você o que culpa significa para ti. Sente aí dentro, o que significa culpa para você? E junto com isso, eu queria que você também refletisse sobre o que é para você a diferença entre culpa e sentimento de culpa. Vai lá, olha para dentro de ti e vê se tu consegue buscar assim algo que te responda sobre o que é culpa e o que é sentimento de culpa. Vê se tu consegue diferenciar. Depois disso, vem assim mais para dentro de ti e com esse olhar da culpa, do
sentimento de culpa? Responde para ti o que é mais forte dentro de ti. A sombra ou a luz? Qual delas você reconhece? Qual delas o caminho é mais rápido para você dizer, eu sou sombra, eu sou luz? Olha para dentro de ti. E tendo isso assim estruturado, responde para ti quais são as pessoas que marcaram a tua vida por terem cultivado essa noção de culpa. Olha para elas. Elas vão vir na tua mente e tu vai precisar disso depois, dessa pessoa ou dessas pessoas. E aí, como última pergunta dessa primeira reflexão, eu gostaria que você respondesse para você. Qual é o maior sentimento de culpa ou culpa que você arrasta até hoje na tua vida que tu não conseguiu diluir? Que ainda se faz presente. Isso tá aí dentro, se revirando, porque tu queria que tivesse sido diferente. Olha para isso. É importante que essas coisas fiquem bem afloradas em você. Como se tu tivesse papel e caneta para anotar. Te ver nessas situações em que você viveu a culpa e o sentimento de culpa. Aí você respira e olha para mim. Se você conseguir. Tá todo mundo bem? Aqui também? Quando você saiu da tua casa para vir para cá hoje, você saiu assim com o teu melhor? Só elas duas saíram com o melhor delas? Aqui também. Tem alguém aqui que não saiu com o seu melhor? Sabe por que eu pergunto isso? Porque quando você levantou hoje de manhã, você não conseguiu dizer assim pro teu corpo, você fica aí versão 2.0, que agora eu vou sair com 1.2, tá? A gente consegue sair com 1.2 de casa? Milenarmente não, porque aqui está o ser, energeticamente tens um legado, e todo legado, tanto do amor que tu conseguiu alicerçar, quanto da sombra que tu conseguiu alicerçar, não está lá na faixa de vida 1500, nem na faixa de vida 2000, está aqui agora. A luz e a sombra. Nós somos um amontoado de luz e de sombra, cultivados a partir de pensamento, sentimento, palavra e ação, porque é assim que o Espírito se manifesta na Terra, através dos 5 sentidos. Então, quando tu acordou de manhã, a tua melhor versão levantou com você. Certo? Tem alguém que não acredita nisso aqui? Tem alguém que acredita que ser possível levantar uma pior versão minha de manhã cedo? E essa pior versão levantar e ir fazer as coisas e a melhor ficar em casa? Alguém acredita nisso? Eu posso não estar no meu melhor dia. Eu posso não estar com o meu padrão vibratório elevado. Mas o meu melhor levantou de casa. Se o meu melhor levantou de casa, significa que tudo que eu fizer durante o dia de hoje foi o quê? O meu melhor. Se eu não fiz um melhor que esse, é porque eu não tinha um melhor que esse. É ou não é? Tá tranquilo? A culpa... Alguém aqui sentiu culpa? Foi só eu que senti culpa. Alguém sentiu. Vocês conseguem voltar lá naquela vez lá, assim, não precisa voltar de sentir a dor, mas tipo, consegue se olhar lá naquela cena? Naquele dia tu acordou e deixou o teu melhor em casa e foi o teu pior lá para aquela cena? Foi? Não foi o teu melhor? E por que tu tá com culpa? Ou com um sentimento de culpa? Hã? As coisas que aconteceram foram ontem? Foram no ano passado? Foram há 10 anos atrás? Que tu tem sentimento de culpa? Ou culpa? Hã? A tua visão hoje não é diferente? Mas antes da gente continuar nisso, se der tempo,
É tão curto esse período, meu Deus. Conseguiram compreender culpa e sentimento de culpa? Culpa é responsabilidade. Você fez, você é responsável. Se fez, fez com o teu melhor. Não tinha um outro melhor que aquele, né? Sentimento de culpa é o quê? Inconsciente coletivo. Culpa do primeiro primata, primeiro ser humano que nasceu, que viveu na Terra, que sentiu culpa. Essa culpa foi se amontoando, formando um inconsciente coletivo aqui. E quando a gente sente o sentimento de culpa, a gente acessa só esse campo. Fica pesado, não fica? Dá para separar? Volta lá naquela cena do sentimento de culpa, da culpa tua lá do passado. Quem teve? O sentimento de culpa também pode ser através de como eu dei o meu melhor e me sinto culpado. A princípio, eu não deveria me sentir culpado. Eu me sinto culpado, mas com o sentimento de uma coisa que eu talvez não tenha responsabilidade. Culpa é a responsabilidade que você tem sobre aquele ato de ter causado, na tua visão, um mal a outrem. Na tua visão. Mas tu é o teu parâmetro para tudo. Para julgar o certo ou o errado, tu tem como parâmetro individual. O sentimento de culpa é a carga que você coloca sobre esse ato, sobre o que você fez ser diferente do que tu gostaria que tu tivesse feito. Tu esperava de ti mais do que tu deu. E aí esse ato, esse vazio entre aquilo que tu conseguiu, com aquilo que tu achava que deveria ter dado, tem um vazio, e nesse vazio a culpa entra. E eu posso olhar para a culpa e dizer assim, pá, fui responsável. Então, o que eu faço com a culpa? Imaginemos, eu roubei o chocolate da minha tia. Então, eu vou devolver o chocolate para minha tia. E vou pedir desculpas para minha tia, porque eu só tenho 9 anos. E aí eu vou lá, não tenho mais chocolate, mas peço desculpa e digo que nunca mais vou fazer. Encerrou ali. Agora o sentimento de culpa é dizer, eu roubei o chocolate da minha tia. Ficou pesado o chocolate da minha tia. E esse chocolate, ele vive comigo, e aí sabe aonde eu fico? Lá nos 9. Uma parte minha fica lá nos 9, presa. No dia que eu roubei o chocolate da minha tia. E se tu não tem oportunidade daí depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas hoje já existem, assim, tu consegue ir pro astral, tu consegue escrever cartas, tu consegue pedir para um anjo de guarda falar com essa pessoa se ela já fez a passagem, tu pode fazer oração do perdão, tu pode conversar como se ela estivesse na tua frente, assim, falando disso. Porque uma coisa é a responsabilidade, ok. Eu peguei o chocolate da minha tia, sem pedir. Ela está viva, eu vou lá e peço. Mas eu me comprometo em nunca mais mexer naquilo que não é meu. Isso é a proposta de melhora minha, sobre a responsabilidade que eu tenho daquela coisa que eu fiz. O sentimento de culpa é a dor que eu carrego e arrasto. E arrasto é grandão, porque ele é milenar, e isso me prejudica na minha caminhada, porque eu tento dar 2 passos para frente, e ele me puxa para trás, porque ele está ali o tempo todo me mostrando que eu fiz errado. E quanto mais eu avanço, mais eu leio, mais eu me melhoro na codificação, nos livros, em absolutamente tudo, eu vejo que aquilo era errado, e aí eu fico aumentando aquilo, porque a minha visão de certo e errado, em vez de dar a compaixão que eu dou para o outro, para mim eu não consigo, eu consigo dar para ti. Eu tenho misericórdia pelo teu ato, mas eu não consigo dar para mim. E aí quando eu olho para aquela meleca que eu fiz, em vez de todo aquele avanço me alcançar amor, para eu poder acolher o que eu fiz, não, eu julgo o que eu fiz. E eu brigo comigo. E eu sinto o sentimento de culpa sobre aquilo. E eu arrasto dores e feridas que vão se transformando em chagas para mim. Quando eu comentei que todo dia a gente nasce com o nosso melhor, é porque não tinha um melhor que aquele, certo? Se hoje não tem um melhor que esse, no dia que você cometeu aquela coisa, também não tinha um outro melhor do que aquele. Dá para aceitar aquilo que você fez? Dá para aceitar? Precisa continuar carregando sentimento de culpa? Porque essa é uma opção que você tem, que eu também tenho. Precisa?
Sentimento de culpa, inconsciente coletivo, é toda a culpa que o ser humano carrega. Não precisa mais. Aproveita esse sentimento de culpa. Uma coisa que agora veio. Conforme a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai adquirindo conhecimento, assim, que a gente vai crescendo, e isso é legal, porque antes eu ia lá, enquanto... Imaginemos que lá atrás, lá na minha vida, 1.500 atrás, ou mais, assim, eu matava uma pessoa. E eu não tinha problema em matar uma pessoa. Eu matava e matava, era a minha forma de interagir lá atrás, naquela faixa passada. Hoje eu já adquiri conhecimento e eu sei que hoje não pode mais matar. Mas se eu mato um sapo com um carro, nesses dias de chuva tem bastante sapo na rua, meu coraçãozinho fica apertado. E se eu sentir culpa, assim, imaginemos que eu sinta culpa, que eu tenho sentimento de culpa ou culpa sobre aquilo, a culpa diz assim, você já evoluiu porque agora você já não mata mais. Você já é uma pessoa melhor do que você era antes. E a culpa vem justamente daquilo que tu já conseguiu ser melhor em relação àquilo que você era. Porque tinham coisas que nós fazíamos, que eu fazia na infância, que hoje eu já não faço mais. Porque eu evoluí enquanto ser humano. E hoje eu já sei que eu não faço mais. E caso eu venha fazer, vai surtir a culpa. E a culpa diz, tá na hora de olhar. Tu tem coisa melhor já para dar. Tu não precisa dar isso que você está dando. Então vamos ver o que você tem de melhor para dar? Para ali. E combina contigo uma outra coisa para entregar. Agora, arrastar sentimento de culpa, isso é uma opção. Eu vi no WhatsApp, eu queria ter trazido para cá, não consegui, mas o material que vocês vão receber tem algumas coisas. Dizia assim, uma pessoa olhando para o espelho. E ela pergunta, quem é você? E aí o espelho diz, as tuas escolhas. Então, a partir de hoje, você tem a escolha de não arrastar mais o sentimento de culpa da humanidade. E nem mais o teu. Pega todas as coisas que você tem como culpa, que você acha que você não fez certo, que você acha que naquela hora você deixou o teu melhor dormindo em casa, porque você está sendo mais cruel contigo do que você é com o outro. Porque o outro tu aceita se o outro faz. Tu não aceita. É, não é? Eu não podia ter feito isso de novo. Então você começa a entregar para ti aquilo que você entrega para o outro. Seja coerente com você. Entrega para ti a energia da misericórdia que você consegue entregar para o outro no que se refere à culpa. E agora, para a gente ir para a finalização, porque eu preciso fechar isso, eu não consegui falar muito do que eu queria. Eu queria que vocês lembrassem, assim, agora, porque a gente vai fazer, eu vou pedir para quem está nos ouvindo, porque agora a gente sai, então, da linha, porque essa é uma vivência para esse grupo aqui, né? Não é para quem está lá assistindo. Então, daí tem que encerrar a gravação. E eu queria que, depois desligasse a luz, aquela coisa tudo,
São pesos desnecessários que travam os passos, corroem os laços e impedem o caminhar. Assuma a responsabilidade que lhe cabe. Repare o que for possível e avance sem olhar para trás. E depois a gente continua a prosa. Gratidão a todos. É? Ah, tá. Daí tem que continuar aqui? Tem, né? Então tá, não tem água. Ele disse que já dá para continuar, então já vamos continuar, né? Como é que vocês estão se sentindo, povo? Vamos ligar a luz? Isso. Como é que vocês estão se sentindo? Tá tudo enliado ainda. Tá enliado aí? Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Levanta e olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, olhando para ela no olho: eu me amo. Eu me aceito. Eu sinto muito. Eu me amo, eu me aceito. Vai, extravasa essa energia, põe para fora. Levanta, troca ideia, abraça, põe para fora essa energia, põe para fora. Diga pra mim, tu te ama, tu te aceita. Eu me aceito. Isso. Diz de novo pra mim. Eu me amo, eu me aceito. E que não vai beber. Ficou melhor? Liberou assim? Viram como a energia fica, né? Fica presa assim, né? Eu te amo, eu aceito. Ai, eu tô. Ah, tem o sorteio do livro, né, gente? Ah, ó. Obreiros da Vida Eterna. Essa é uma obra da codificação do André Luiz com Chico Xavier. São 13 livros da vida no mundo espiritual. É muito bom. Vamos ver quem é que ganhou. Ah, eu também ia falar sobre 3 livros. Mas primeiro a gente sorteia, depois a gente fala. Vamos ver quem é que vai ganhar, vamos ver. Número 9, ó. Quem é 9? Ah, 9 é um número muito bom. Ah, é? Que legal, parabéns. Ai, boa leitura para vocês. Eu tô toda atrapalhada com esse troço aqui, meu Deus do céu. A pessoa sem coordenação. É bom, né, a gente se ver como aprendiz. Posso falar sobre os livros? Gente, assim, ó, parte do conteúdo que vocês vão receber, que tem aqui, quem quer papel até. Quem quer papel, tá aqui. Quem quer, levanta a mão. Aqui tem conteúdo de 3 livros, tá? Mereça Ser Feliz, da Hermence, com Vanderlei de Oliveira. Jesus, a Relação, a Inspiração das Relações Luminosas. Esse livro, assim, ó, é um livro de cabeceira. Ele traz exercícios. Amanhã eu vou fazer um exercício com ele sobre julgamento, que é uma derivação disso tudo que a gente está falando. E eu não podia deixar de trazer Hamed, porque Hamed, ele foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. Aqui não tem, mas é Dores da Alma o nome do livro. Dores da Alma fala das dores da alma. E aqui tem lá embaixo Prazeres da Alma, que são todas as coisas que a gente precisa olhar. No Dores da Alma, ele apresenta cada dor sobre um olhar. Às vezes 3 olhares, às vezes 2 olhares diferentes sobre cada dor da alma. E nos prazeres, da mesma forma. Ele traz 1, 2, 3 olhares sobre cada prazer da alma. Então, são obras com uma leitura muito simples, de fácil compreensão, que nos ajuda na nossa guiança quando a gente está nesse processo. Para que lado eu vou? Né? Para que lado eu vou? Vou para cima, vou para baixo? Como é que eu faço o que está certo? Né? Porque essa jornada da gente se encontrar é sair de um solo firme, do orgulho, da arrogância, de fazer como a gente fazia antes, e ir para um solo que a gente desconhece por conta
da gente não saber direito o caminho. Então, os livros, eles vão nos dando esse suporte, eles vão servindo, é cajado, né, que chama, né, cajado, para que a gente possa subir, né, facilitando a nossa caminhada, e agora eles querem chamar, e a gente nem vai poder conversar daí, né? Para essa sala aqui. Para aquela sala. Ângela Leite, Magda Leal, Eduardo Leal e Vera Farias. Volta sexta que vem, povo. Alguém mais quer papel? Tchau, sortuda. Depois da palestra, a proposta nossa é conversar sobre o que foi falado na palestra, para facilitar a nossa compreensão, porque se fica só no mental, vai continuar só no mental e não transforma. Então, nesse momento, para nos auxiliar, a gente conta com uma equipe espiritual enorme à volta do salão. Médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfermeiros, prontos para olhar para onde dói em você, porque eles já sabiam que vocês viriam. E eles estão aqui, dentro da energia do amor, se doando para cada um de nós. Então, que venham os questionamentos, e agora você depois vai arrancar falando, tá? Porque eu sei que você me questionou e não consegui voltar por causa do horário. Se permitam se questionar. Porque esse é o primeiro passo para a gente sair da zona de conforto. Quando a gente acha que está tudo bom, a gente nem olha para ver se precisa mudar, né? Então, que a gente saia daqui com questionamentos, para que a gente possa alicerçar uma outra verdade e com isso mudar as nossas atitudes. Só falar um negócio aqui para a Tânia. Tá? Não entendi. Eu não entendi. E agora vai ficar, todo mundo vai ver agora, né? Que coisa. Tá. Voltando para o que eu queria dizer. Então, a gente recebe esse suporte aqui à volta, porque a nossa culpa ela é milenar. Imaginemos que a culpa que eu tenho hoje, ela representa toda a minha condição de sentir culpa. Assim como o amor também. O amor, ele representa toda a minha condição de amar desde eu. E o amor, ele amplia à medida que eu me libero daquilo que me impede de amar. Culpa é um sentimento que corrói. Se eu sinto culpa, eu consigo amar? Aonde tem a culpa, não tem o amor. Não é fora e não é no outro, é dentro de mim. Então, se eu sinto culpa, em alguma proporção eu não amo. Se eu me libero da culpa, eu libero a minha condição de amar em algum percentual a mais. E não é só a capacidade de amar o outro, mas de perceber o azul mais azul, o rosa mais rosa, de perceber a vida de uma outra forma. Por isso que às vezes a coisa tá bem difícil, aí tu olha para alguém, a pessoa tá super relaxada, aí você diz assim, tá, mas não, tá difícil, assim, não tá não. Mas a gente vive no mesmo país, tá passando pelas mesmas coisas e tem gente que não consegue perceber que a coisa tá difícil. Sim, porque a gente vai acessando outras energias, né? Em relação à palestra, como você se sentiu? O assunto, desde o ser perfeito, desde a comparação e chegando na culpa, como ficou para você? Agora é hora de vocês responderem, daí não sei se tem que ter microfone, porque esse método agora sim é, né? Como é que ficou para vocês? Vocês podem falar, tá, gente? É só aqui, pelo jeito, tem a tal da câmerazinha. Aí não tem, entendeu? Isso, corajosa. Vai lá, fala. Fala em ser perfeita, eu sou perfeita, eu me... boa noite. Tu falou em ser perfeita, em a gente se cobrar, e a gente está sempre... buscando essa perfeição. Eu fiquei me perguntando agora, não durante
conseguir, eu acho que alguma coisa assim. Mas em relação ao outro que está junto comigo, tu faz a tua parte dentro daquilo que tu acha que é certo, e o outro te julga a tua ação como errada e te culpando daquilo que tu tem certeza que é o certo. Claro que esse certo é em relação à minha visão, mas se eu não falar para ele que aquilo ali não está correto, não vai haver mudança, nem dele, talvez nem minha. Mas ele me julga e joga toda uma culpa em cima de mim, da qual eu tenho certeza que não sou culpada. Mas me cobro. O que eu tinha que falar? O que eu tinha que dizer? Por que eu não fiquei quieta? Sabe? Dentro da minha área onde eu trabalho... Tu tá abrindo bastante, e agora eu preciso fechar para Pode conseguir fechar. responder a tua Tá. pergunta. Na nossa caminhada, a gente está sempre acostumada a olhar para fora e a opinião do outro ficar mais relevante que a nossa, porque papai e mamãe eram mais relevantes. A nossa caminhada toda, sempre o que está do lado de fora é mais importante, porque a gente não aprendeu a acessar a nossa verdade interna. À medida que a gente vai aprendendo, lendo, estudando e buscando outras coisas, a gente vai construindo uma outra consciência do nosso lado. O impulso de se melhorar, ele vem desde criança. Vai lá, a criança aprende a caminhar, tá caminhando, tá? Quando vê, cai no chão. Ela até pode levar um choque da bundinha dela no chão bem forte, mas ali uma semana, 2, ela tá de novo querendo levantar. Porque isso é da nossa alma, o impulso de melhorar. Jung dizia que a gente tem um centro de energia, que a gente sabe que é o nosso espírito, sempre nos puxando para a nossa melhora, né? Então, e dentro desse processo de melhora, a importância da opinião do outro, ela vai mudando, ela sai de 100% e vai baixando. Em contrapartida, a importância da minha opinião vai levantando. Então, o outro é aqui e eu estou aqui. Aí eu olho a opinião deles, mas eu só faço coisa errada mesmo. Mas que meleca, né? Daí, conforme eu vou vendo, eu vou crescendo dentro de mim, a minha fé em mim, a minha fé no Deus que está em mim, eu vou vendo, não é tão assim, não. E aí a opinião do outro, ela vai perdendo relevância. E a minha vai ganhando relevância. Esse é um processo de construção da nossa individualidade enquanto unidade e também de autonomia, capacidade que eu tenho de me bancar. Bancar o que eu sinto, bancar o que eu falo, né? Então, tipo assim, tá falando para vocês agora, né? Tem que ter bastante autonomia para o povo que está ali, antes eu falava só para nós, né? Então, esse é um processo de autonomia. À medida que eu percebo, isso é um indicador teu e de todos que estão vindo. Enquanto a opinião do outro é mais importante, tem espaço para eu trabalhar o auto-amor e buscar as minhas verdades. Ninguém põe a culpa em você. Você deixa... Você se sente culpado com aquilo que o outro está dizendo. O outro só está dando a opinião dele. A opinião, fruto do processo dele, da forma dele ver o mundo. O daltônico vai dizer que vermelho é uma cor, que azul é outra, que azul é outra. Essa é a verdade para ele. A minha verdade, vermelho é vermelho, mas a verdade dele, o vermelho dele é diferente. E por conta disso está errado? Não, são só opiniões diferentes. Isso também fala da minha condição de acolher o diferente, entendendo que esse diferente não é tão diferente. Ele só é um diferente de mim e igual a mim, porque nós todos somos um. Em alguma parte, Débora, nem que seja esse dedinho mingo, tu é eu. Sim. E eu sou você. Porque assim, nós somos um. Ninguém é melhor do que ninguém. O que acontece é que a gente está em estágio diferente e é na relação com o outro que eu me melhoro. A criança, se ela não receber cuidados e cuidados de carinho, ela faz a passagem mais cedo. Porque precisa de um outro ser humano cuidando dela. Se não der afeto, destrói a vida toda daquela pessoa lá para frente. Né? Então, nisso que você falou, e não querendo ampliar, abre também a necessidade de eu ser aceita. Então, antes o pai dizia, não pode fazer isso. E aí eu, então tá, não pode. Aí eu pegava aquela Fátima que queria fazer e jogava lá atrás. Fica quieta aí. E aí eu ia lá e fazia só aquilo que podia. Lembra? Eu real e eu imaginário, eu ideal, aquele eu que eu quero ser.
A culpa, ela deriva justamente disso. Eu construí uma Fátima ideal, você construiu um você ideal, que às vezes ele está em equilíbrio, às vezes ele está distante. Esse vazio entre um eu e o outro eu, que é você tem 2 eus. O nosso esquema aqui é integrar, porque esse eu ideal, ele também sente necessidade de usar papéis sociais. Então, tem que ser a mãe ideal, a esposa ideal, o amigo ideal, a filha ideal, eu tenho que ser o profissional ideal, o chefe ideal, o subordinado ideal, a vizinha ideal. Eu preciso ser muita coisa ideal. É pesado suportar tanta coisa ideal assim, né? Que vem no perfeccionismo. À medida que eu vou aceitando que eu não sou tão perfeita, lembra? Eu abri mão da necessidade de ser perfeita. À medida que eu vou aceitando que dá para errar, ai, se errar, levanta e faz de novo. Ai, se eu errei o empreendimento que eu tinha que fazer, tem problema, encerra, vai de novo. Agora é tua voz. Pode falar aquilo que você queria falar. Você vai ter que falar aí, tu também, não é só eu. Não, aquela hora A de gente fazer... divide assim o negócio, né? Tá, naquele momento eu te fazer uma pergunta que era da culpa, né? Que quando tu nos perguntou para nós fechar os olhos e pensar, eu tinha pensado isso aí, né? A culpa é que é uma responsabilidade nossa e que o sentimento de culpa é quando nós achamos que a responsabilidade é nossa. Se seria isso? A culpa é a nossa, é isso que é a minha responsabilidade, minha de ter feito o que fiz. Ponto. O sentimento de culpa é uma dor que está na humanidade, no planeta, que quando eu me sintonizo, eu baixo a vibração e arrasto ele para o meu campo, eu vou para esse campo. Para eu crescer, eu paro na culpa e fecho a porta do sentimento de culpa. Não precisa. O sentimento de culpa só adensa, gente. Não, entendi. É que eu falei para a mãe até que ela perguntou quando tu disse, fez essa vivência, eu fiz também um momento ali, só que eu não sou uma pessoa que me sinto culpada. Eu sei que fiz muita merda aí, mas não me prendo. Vou falar meleca, assim. Muita meleca, tá? Mas não fico triste. Agora, por isso, né? Entendeu? Não fico triste por isso. Foi feito. Não tem o que fazer, né? E o que a gente tem que fazer com essas coisas? É olhar para aquilo, ok, pisei na jaca. Como eu matei o pé de jaca que ia crescer, eu vou plantar um novo pé de jaca. Então eu devolvo ao universo aquilo, porque na real o que acontece? A nossa responsabilidade, ela não nos isenta do que a gente vai ter que limpar. Eu tenho uma amiga que disse assim, não há um grão de areia que tu tenha desarmonizado, tirado do lugar e ter posto em outro lugar que tu não vai ter que botar no lugar de novo. E não é só dessa vida, é milenar. Então, a nossa responsabilidade, ela não nos isenta do que a gente vai ter que fazer sobre aquilo que foi feito. Tá, segura aqui. Eu só vou perguntar para ela. A minha resposta, aquilo que eu falei, atendeu a tua pergunta? Tá, em relação ao que tu perguntou, o que eu estou dizendo... Tá. A misericórdia, ela entra, que é como se fosse uma energia que nos envolve. E eu não sei se isso que eu vou te responder procede para ti, e ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, então agora eu vou sentir a resposta. A misericórdia, ela entra quando eu sinto misericórdia por mim, quando eu aceito que eu tenho culpa, que eu sou responsável, mas que eu vou me melhorar. É como se eu abrisse mão de uma energia densa que me prende. Nisso o amor fica passando por aquele lugar onde não passava. E com o sentimento de amor me envolve, eu consigo te amar da forma como tu é. Então, a gente é banhado por essa energia por conta da gente se desbloquear, porque a misericórdia, o amor, a humildade, todas essas virtudes, elas já são no universo. Nós é que não conseguimos manifestá-las por conta de que a gente tem culpa, sentimento de culpa, que a gente não elaborou. Porque só parar na culpa não é o suficiente. Tu precisa te reprogramar. O que eu vou fazer com isso? Porque eu sou responsável. Eu vou ser diferente. Fátima, eu te perguntei essa questão da misericórdia, porque no sentido assim, né? Tudo que eu tirei do lugar eu vou ter que botar. Sim. No lugar de volta.
Aí tem coisas que talvez tu nem saiba mais, que sejam de outras encarnações, ou coisas que tu nem te lembra que tu pisou na bola ou fez merda, que nem me disse. Me lembro. Então, o que que acontece? No momento que eu peço misericórdia para o universo, eu estou pedindo para fora. Eu estou pedindo um perdão externo do universo para aquilo lá. Né? Tanto que tem os mestres ascensionados, tem o Saint Germain, que é da chama violeta da transmutação, Kuan Yin, que é Deus da misericórdia. A gente vibra nessas energias para ter misericórdia de uma coisa que às vezes tu nem sabe o que tu fez. Agora, preciso que tu segure para ela chamar. Se alguém que está aqui quiser ouvir a resposta, pode voltar para cá e a gente daí dá continuidade, porque vão ter que ir 10 para outra sala. Tá? Gratidão um pouco pela presença de vocês. Para lá, tá? Naquela sala. Fábio Farias. Volta a sexta. Rosane Nunes. Rose Nunes. Juliana Viegas. Verônica. Mara Abreu. Ana Lúcia Pereira. Lucas Balardi. Paula Castro. E Fabiano Luz. Volta a sexta, povo. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir o complemento. Tu já terminou? Não, eu inclusive estive pensando em uma resposta aqui nesse meio tempo. Talvez através dessa chama da misericórdia, ou através da misericórdia, né, universal, o próprio universo vai me dar uma chance de eu reparar. Sem às vezes até nem me dar conta. Existe uma lei, várias leis que ancoram a gente estar aqui no planeta encarnado. Uma delas é da ressonância. Tu não vai precisar buscar. O que efetivamente se apresenta na tua vida é o que tu precisa trabalhar. O problema é que quando a gente sente culpa, a gente não está enxergando o que está se apresentando. A gente está olhando para um fato que aconteceu. E aí a visão do agora fica distorcida, porque tu fica olhando para algo que está lá atrás, que está retendo a tua energia lá atrás. E aí tu não consegue acompanhar o que acontece aqui. Quando a gente mantra, pede misericórdia, faz uma oração, na real a gente está elevando a nossa vibração, sendo permeado por essa energia elevada. E enquanto a gente eleva a nossa vibração, a gente consegue acessar as orientações, a gente consegue enxergar a saída para os nossos problemas, a gente consegue enxergar transcendendo aquela coisa que a gente estava olhando antes. Então, eu acredito na misericórdia divina. Mas, tipo, se eu oro e eu não acredito, eu vou conseguir ser banhada na mesma proporção de quem ora e acredita? Não. Então, tem várias coisas nesse circuito. A misericórdia divina, ela está posta. Mas quem precisa ser misericordioso comigo? Não adianta eu ficar dizendo assim, Arcanjo Miguel, por favor, me ajuda. Você vem aqui com a tua espadinha, corta tudinho à minha volta. Se eu próprio fico o tempo todo cavando as coisas e trazendo para o meu terreno, né? Ele vem ali, ele dá uma cortadinha, mas quem precisa sair do lugar somos nós. E eu vi uma palestra assim sobre culpa, digamos, é para que a gente pare e olhe para as nossas culpas e ver se tem alguma coisa de diferente que dá para fazer que a gente tira disso aqui. E outra coisa muito parecida com o que ela falou antes lá da relação, quando eu tenho uma pessoa que eu convivo, talvez diariamente, não interessa o quanto, mas que muitas vezes, através do meu ponto de vista, eu vejo que os comportamentos dela são visivelmente errados e ela consegue visivelmente errado, legal. Que consegue te incutir um sentimento de culpa. Ou sou eu que me dou essa culpa. Sou eu que entro nesse campo morfológico de culpa universal aí. Sempre assim, eu digo nas palestras e falo nos grupos, né? Quando a gente vira a forma de pensar e a gente para de dizer que é o outro que faz para nós, que é o outro que me faz sentir culpa, que é o outro que me irrita, que é o outro que me incomoda, que é o outro que não serve, que é o outro que é safado, é porque eu ainda estou olhando para o lado de fora. No momento que eu paro e digo assim, essa atitude dela me faz sentir culpa. Eu desloco o olhar da responsabilidade daquela pessoa e digo, vai olhar bonitinha para as tuas coisas.
Nada de olhar para ela, porque ela é só ela. Se é visivelmente errado, assim, ok, tu pode olhar, mas por que isso te incomoda? Porque imaginemos, se você compreende, não muda em nada, não muda nada, tudo continua igual. Você pode encaixar a minha frase em qualquer local. Dentro de uma casa, dentro de uma empresa. O outro é só o outro. O outro é a misericórdia divina para te reconhecer você mesmo nele, naquilo que você ainda não suporta em ti e que ele ali está mostrando. Que no momento que você trabalhar aquele negócio, aquela pessoa simplesmente desaparece ou aquele comportamento desaparece. E aí, quando eu trabalhava, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela era uma pessoa que eu achava que era muito assim, né? Muito que eu não gostava. E aí, eu julgava tudo que ela fazia. Eu criticava o que ela fazia. No início, assim. Aí, com o tempo do nosso trabalho, eu também percebia que ela era muito legal com os outros. Desliga celular é energia, povo. Já disseram isso antes. Cuida do teu campo e do campo do outro. Daí, depois que eu passei a observá-la mais, eu observei que comigo ela não era legal, porque com os outros ela era legal. E aí eu passei a me questionar do porquê que eu não merecia ter ela legal. Que não era ela o problema, que era eu. Mas eu precisei de anos nesse processo para entender. À medida que você reconhece em ti aquilo, não vai mais incomodar se o outro apresentar. E aí você vive em harmonia. Pega algo que antes você julgava no outro. Pega lá algo que você julgava no outro. Alguém já julgou alguma coisa no outro? E que você passou a aceitar aquele comportamento da pessoa. É fácil falar da pessoa, porque eu preciso do outro enquanto eu não olho para mim. Ah, eu não gosto quando a pessoa faz fofoca. Imaginemos. Quando tu te pega fazendo fofoca, tu diz, putz, eu faço. Meleca. Um outro exemplo. Imaginemos que a gente vai no funeral e alguém tem já vai chamar de novo, gente, não dá nem para conversar nessa casa. Vocês voltem depois, daí a gente conversa mais, né? Que coisa. É a Tânia, vocês viram, né? Ai, eu tava contando saudade de vocês. Ai, que saudade. Que saudade deste tamanho, assim. Dalmira Amaral, Carol Amaral, Márcia Baum, Cássio Dias e José Carlos. Dia 13. Só em dezembro, né? Povo, tchau. Povo, volta sexta. Tá, povo? Volta sexta. Eu não sei se respondi tudo, se ficou alguma coisa. Sim. Daí imagina assim, né? É só uma cena, uma situação para a gente reconhecer a empatia. Porque quem está aqui me conhece há mais tempo sabe de uma história minha dos ciúmes, e ela é muito engraçada, mas não vou contar para vocês essa. Querem saber dos ciúmes? Então tá, vou contar. Ai, olha aí, a pessoa nem consegue conversar direito. Aí uma vez eu fiquei 3 anos sozinha, assim, tava no meu processo de me buscar, né? 3 anos. Daí depois de 3 anos, o Eduardo já conhece essa história. Daí eu disse, agora, se eu encontrar uma pessoa, eu não vou mais sentir ciúmes, né? Porque eu tô totalmente trabalhada, são 3 anos, né? Aí eu tava lá com a pessoa, a gente tava namorando há uns meses, daí a gente foi pra Fiergs. Né, uma formatura na Fiergs, né? Vocês gostam das coisas dos outros, né? Aí aqueles balão, assim, aquele monte de pessoa, mulher, né? Toda gostosuda, assim, né? E eu lá, meia boca. E aí o namorado.
namorado descendo as escadas, e eu de longe, né, tentava acenar, agora já não posso mais dizer o nome, eu tentava acenar, porque antes eu dizia, né, agora, tentava acenar e a pessoa não me via, e aí quando terminou de descer a escada, ele se perdeu numa loira lindona. Se perdeu, assim, eu olhei para aquilo, subiu todo o ciúme e era, olha, de toda a ancestralidade, não, toda a ancestralidade veio de ciúmes naquele momento. E aí, assim, foi bem difícil de lidar. Lógico, né? Briguei. Se perdeu, gostei da lã, aquela coisa toda. Não pode falar que agora está sendo humana. Daí, no domingo, caiu a minha ficha. Eu comecei a perguntar o que é que eu senti. Por que eu senti ciúmes? Por que eu senti ciúmes? Eu reconheci que eu tive ciúmes. E ele disse, fiquei com ciúmes. Ele disse, eu sei. Só estava esperando tu perceber que tu tinha cara com ciúmes. Beleza? Fiquei com ciúmes. E Deus, por que eu fiquei com ciúmes? Por que eu fiquei com ciúmes? Por que eu fiquei com ciúmes? Aí estava na rede, lá em casa, né? Por quê? E aí veio a resposta para mim, de que o ciúmes era porque eu tinha estabelecido um padrão de pessoa ideal para se relacionar com uma outra pessoa. Até aí, tranquilo, né? Mas eu olhei o padrão. E eu me olhei. E eu não atendia ao padrão. Mas a loura atendia. Externamente só. E aí, mas era o suficiente, porque daí eu me entendi que se eu estabeleço um padrão e eu não atendo esse padrão, quem atende eu sinto ciúmes. E eu disse, uau! E aí o que aconteceu quando tu significa para ti, se você sentir ciúmes, se o Eduardo sentir ciúmes, eu vou dizer, Eduardo, eu sei o que é isso, cara. Não é fácil, mas vai lá, te pergunta por quê e você vai entender. Quando eu entendo o meu processo, quando eu curo a ferida, eu consigo ter empatia com o outro. Se eu não tivesse entendido o meu processo e ele tivesse tido um piti de ciúmes, eu ia julgar ele. Imagina um piti de ciúmes. Fevereiro do mesmo ano, janeiro foi essa... Fevereiro do mesmo ano, outra formatura de uma irmã minha, daí no Bourbon Country. E aí, tava lá, de novo, tudo de novo, aquela coisa. E eu precisei ir pro banheiro com a minha filha, eu fui pro banheiro, né, subindo, tem uma rampinha ali, você sabe, tem tipo uma rampinha. Daí eu me virei, tava lá, criatura querida, e a loura bonita, gostosa aqui. Daí eu olhei de novo aquela cena, disse, essa história de ciúmes, e fui pro banheiro, me rindo a toda. Sarou, porque eu me entendi. O problema não era ele. Nem a loura, nem ninguém. Quem é que tinha que sarar? Era eu. Eu tinha estabelecido. Por conta de uma necessidade de ser aceita. Por conta de várias coisas que estavam lá dentro e que eu nem tenho consciência para nominar todas elas. Mas o que fica dessa história, é isso que eu queria pedir para vocês. Que o outro só me incomoda naquilo que eu ainda não integrei de mim mesmo. Então, eu preciso do outro para descobrir aquilo que eu não arrumei ainda dentro de mim. E aí, eu reconheço no outro. Ficou bom? Tá. Agora, eu preciso gostar da... Pode falar. Pode colocar. Agora vocês vão ter que compartilhar. Não sou só eu aqui. Assim, isso tudo que tu tá falando, eu acho que quando acontece uma situação assim, eu tenho que ser muito grato pro outro. Perfeito! O outro é a coisa mais linda do mundo. Não, porque o outro é um instrumento que sem ele eu não poderia olhar para dentro de mim para eu dar esse salto. Perfeito. E aí, se eu continuo dizendo que ele é que me fez... Ele é que me fez sentir culpado. Ele é que me fez... foi aquela loura lá que fez. Não. Enquanto eu fico dizendo que é ele, um dedo ali, 3 aqui. Eu tenho bem grandão aquele troço dentro de mim. Enquanto eu digo que é ele, eu não assumo a responsabilidade da minha melhora. Porque fica muito fácil para eu jogar a responsabilidade no outro e não em mim sobre aquilo. E aí, a reforma íntima, todo mundo diz assim, dói. Dói, né? Quem está se reformando aqui intimamente? Foi fácil ouvir sobre culpa? Foi fácil ouvir sobre sentimento de culpa, necessidade de perfeição, comparação? Foi fácil?
Vocês se acharam em alguma coisa? Não, porque a gente pode também já ter acendido, né? Eu ainda não, porque está tudo enroscado aqui dentro, tem um monte de coisa aqui. Então, é muito legal isso que você diz. O outro não é o outro que você ama. É também ele, porque ele mostra o amor que tu já elaborou. Mas é o outro que você não suporta, que você tem que agradecer. Sentir gratidão. Assim, ó, você pega aquela pessoa e diz assim, ui, como eu te amo, porque tu tá falando de mim para mim. É isso aí. E se não acertar aqui, pasme, vai ter que olhar no umbral todas essas melecas. E ninguém falou que é fácil, né? A gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E sabe como é que fica legal? Sempre que você olha para alguma coisa que dói. Ah, e como é que fica mais legal ainda? Aquilo que está se repetindo na tua vida faz tempo. Quer saber por onde começar? É por uma dessas duas coisas. É um processo de colocar luz na sombra, né? Olhar para a sombra, assumir que tem a sombra e modificar ela, né? Botar cada vez mais luz, olhar para ela, aceitar que tem. E o iluminar, o primeiro passo é se aceitar. Ok, senti ciúmes. Eu não parei só nos ciúmes. Eu fui lá, por que eu tenho ciúmes? Eu descobri que eu tinha um padrão. Se eu fosse vasculhar um pouquinho mais, necessidade de aceitação, ia lá no papai. Se fosse olhar um pouquinho mais, nas últimas 3 encarnações. E assim vai indo, se a gente tem condições de olhar. À medida que a gente vai olhando, a gente vai tendo as respostas. É bom esse negócio, né? Tem que iluminar. Tem que iluminar porque nós somos seres milenares. Mas a parte boa é a seguinte. No momento que eu trabalho determinado... imaginemos, hoje falamos sobre culpa. Se você aumentar a tua lupa sobre culpa, você não está lidando com a culpa só dessa vida. Você está lidando com toda a energia de culpa que você carrega enquanto ser milenar que você é. E se você abrir mão desse sentimento de culpa, que é algo que te pesa, e trabalhar a culpa e carregar um novo comportamento para a tua vida, uma nova atitude, você vai ser outra pessoa. Daqui 6 meses, você vai ver a vida de outra forma. Você vai sentir mais amor, você vai reconhecer mais luz. Naquela pergunta que eu fiz para você, você se reconhece mais sombra ou mais luz? Lembra? Quantos aqui se reconheceram luz? Quantos mais? E o resto? Sombra? Quando eu fiz, eu respondia mais sombra para mim. E não faz muito tempo. Naquele exemplo da loira... Você vai ter que falar Naquele aqui. exemplo da loira, ao inverso, ele sentiu ciúmes, vamos dizer assim, de um concorrente, de um amigo. Ele viu ali que seria um forte concorrente. Qual seria assim, a primeira orientação de como se dirigir para essa pessoa, para que ele se dê conta que ele pode se apoderar e ser o melhor? Tem uma parte que é dele, assim, dele conseguir enxergar que ele ainda não trabalhou. A outra pessoa não pode fazer nada, é ele que vai ter que se dar conta. Não, eu acho que conversando, lembra que eu disse que naquele dia, primeiro eu tenho que querer olhar para isso, esse é o primeiro ponto. Tu dizer que a pessoa está com ciúmes não é o suficiente, ela tem que se dar conta que ela passou por ciúmes. E depois ver com ela, e aí ela... Porque se disparar, as respostas vêm, o universo vai trazer as respostas. Ele vai conseguir entender que demanda dele, lá desde quando ele era criancinha, que ele está ali atendendo com aquilo ali. Normalmente é a nossa... A gente não se sente bom bastante, a nossa autoestima é baixa. Tem um pensador da personalidade, que foi Adler, que ele falou que todos nós nascemos com um sentimento... gente, fica aqui. Vocês vão ter que contar para nós esse negócio aí. Vai ter que contar para nós. A Adler fala que todos nós nascemos com um sentimento de culpa. E esse um sentimento de inferioridade. E esse sentimento de inferioridade depois vai ficando mais firme ainda na gente. Como se a gente... Isso fala um pouco da história dele. Mas também está um pouco no livro, naquele material que vocês receberam agora para ler. Então, a gente tem isso. E eu acho que vem da onde? Não. Sim, está no inconsciente coletivo. Está na nossa história milenar.
Como a gente sabe que a gente é muito antigo, a gente às vezes não se reconhece enquanto ser humano digno de receber, digno de acolher, digno. E aí o ciúmes é só uma forma de demonstrar insegurança. Mas conversar é o primeiro passo. A verdade entre dois homens é o caminho mais curto. Sentar para conversar. E eu recomendo um filme, para quem já viu, foi difícil encontrar esse filme, chama, eu tive que fazer um trabalho da faculdade, Um Divã para Dois. Alguém já viu? É trigostoso, né? Quando a gente é casal, assim, casado, né? Não, casal, ponto. Né? Fala um pouco sobre a necessidade de conversar e o quanto a gente se distancia se a gente não conversa. Né? Porque nisso diminui. Imaginemos que ele tem uma visão de mulher ideal, ou ela tem uma visão de homem ideal, para servir aquela pessoa. Ele vai se auto-julgar o tempo todo. Ai, eu acho que eu não estou atendendo, acho que não está legal, Então tem que conversar, tem que acolher, na minha opinião. Entendendo que aqui eu estou passando só um olhar, que é o meu, limitado à minha consciência. Né? Mas, alguma coisa? Vocês gostaram do assunto? A vivência. Alguém conseguiu sentir vivência? Só aqui na frente sentiu vivência? Ninguém mais aqui também? Foi ótima? Como é que foi se integrar consigo? Foi legal? Cresce, né? As pessoas dizem que a gente vai crescendo, parece que vai assim ficando, né? Eles vêm vindo, né? Porque quando eu vejo assim que a gente para na mágoa, na revolta, em situações que aconteceram na vida da gente, a gente não conseguiu ressignificar. Imagina assim uma linha do tempo. Vocês já viram uma linha do tempo? Como se fosse uma linha reta, que vai até lá o Eduardo. Aí eu nasço aqui. Aqui eu tenho 7. Só que entre nascer e ter 7, muitas coisas aconteceram. Se aconteceu alguma coisa que eu não signifiquei, eu não elaborei, eu não deixei bem dentro de mim, a minha tendência é ficar uma parte minha presa aqui, que não cresce, que impacta no meu crescimento. E aí eu estou aqui com 44 anos, fazendo em outubro. Com 44 anos e eu estou bipartida, perdida em mim mesma. Quando faz essa vivência, é como se, sabe aquela massa, aqueles desenhos animais fazem assim, ó. Como é que é assim? Que gruda assim? É como se algo que está num elástico, que está lá longe, vem e se junta e integra. Nossa, é isso que a gente faz. Quem conseguiu se sentir de alguma forma nisso, visualizando ou não, que tem gente que visualiza, tem gente... vê um monte, assim, eu ainda tenho minhas dificuldades, eu sinto, né? Você vai notar que alguma coisa na tua vida vai mudar em relação a isso aí. Algo vai se tornar mais fácil. Você vai ver um verde mais verde, eu digo um azul mais azul, beija-flor vai ser mais colorido, você vai enxergar mais borboletas. Porque, segundo o Deus de Spinoza, Deus faz presente assim, na simplicidade. Daí eu paro de olhar a sombra do outro e reconheço a luz. Se eu me reconheço sombra, eu vou olhar mais a sombra do outro e menos a luz do outro. Culpa e sentimento de culpa, ficou legal ou não? Hein, povo? Tem que responder. Só o povo daqui responde. O povo daí não responde. Esse povo falante aí do fundo. Vocês querem compartilhar com a gente o que vocês estavam falando? A gente quer saber. Vocês não querem saber também o que eles estavam falando? Querem, né? A gente quer saber, sim. Fala, então. É sobre culpa? O que era? Se fala assim, fica muito legal. O Eduardo está aí com o microfone para te dar. Isso, eu não vou pagar sozinha. Todo mundo junto. A gente estava falando de ciúmes. Ciúmes. Isso. Você estava falando. Isso, daí eu tava falando para ela disse, eu tenho ciúmes. Daí eu disse para ela, tá, mas os ciúmes, tem os ciúmes aquele que tu coloca para fora e aquele que tu recolhe. E sempre que tu recolhe para ti, tu sentiu, recolheu, introduziu,
ele vai gerar alguma causa física, infinitas possibilidades, né? Eu vou só abrir uma coisa que eu adoro falar. Quando entra não significa, não elabora, não fala, entra lagartixa. Vocês conhecem lagartixa? É bonitinha, né? Meus gatos adoram ficar olhando assim, eles ficam imaginando elas na boca, né? Entra lagartixa e quando sai crocodilo, grande, branco e obeso. Ele sai grande. E aí você não consegue juntar os cacos. Então resolve na lagartixa mesmo, tia. Entendeu? Vai, pode seguir. Daí eu disse para ela, tem que resolver, ou dizer para aquilo, olhar para aquilo e dizer, não, isso não está me afetando. Eu entendi, eu compreendi, ou N formas, isso não me afetou. Então, daí não vai gerar dano nenhum. Muito bom isso que você fala, porque assim como a culpa são energias, né? Todas as emoções que a gente manifesta são energias. Assim também tem um outro pensador da personalidade, que é... agora fugiu o nome, mas vai vir, que ele diz que o nosso corpo fala sobre nós. E que a gente tranca as emoções no nosso corpo, e por isso que a gente tem que fazer exercício. Então, se eles me olham da forma como falo e gesticulo, fala sobre a minha personalidade. Eu acho isso bem legal. Mas não é só dizer assim, você deve significar. Não. Tem que parar para olhar e tem que ter uma profunda vontade de se olhar, senão a gente se sabota de novo, né? E esconde, mas não tem problema. Se aquilo ali está trancando o teu processo de evolução, vai aparecer o ciúmes número 2 e numa tendência de ser um pouquinho maior. Nesse caso, assim, eu sinto o ciúme. Eu sinto o ciúme, mas... Ó, gente... Eu senti ciúme, eu olhei uma cena assim, senti ciúme, só que, para mim, eu controlo, sabe? Aham. Amanhã eu até já esqueci. Eu não chego a debater, brigar, estragar um relacionamento. Tipo... Muitas pessoas que brigam por ciúmes, é uma coisa horrorosa. Assim, eu acho que a gente tem que ter um autocontrole sobre isso também. Sim. Mas o ciúmes, ele fala de ti. E quando tu estiver pronta, tu vai olhar para ele. Ele fala de como você observa a vida. E aqui, ó, não tem certo, não tem errado, gente. Não tem certo, não tem errado. Tudo que a gente experiencia fala de nós. E não dele, não é do namorado. Não é da namorada. É de como eu vejo a minha relação. E o ciúmes é o quê? Né? Deu. Hã? Não, eu digo, então, no meu caso, então eu vejo boa a minha relação, porque se eu chego ao ponto de sentir o ciúme e achar que não tem necessidade de não me afetar... Tranquilo, você está vivendo uma relação, mas você vai perceber caso isso precise vir de novo, vai se apresentar de outra forma. E aí tu vai olhar de novo para isso. As coisas elas só vêm quando a gente já tem condições de olhar, senão a gente não se dá conta que elas estão vindo e a gente continua fazendo como a gente sempre fez. Quando doeu demais, você vai puxar o freio de mão, você vai descer do trem e você vai olhar para o negócio e você vai ressignificar aquilo ou deixar aquilo. O que é de certo, que todos nós, para nos transformar em luz, um dia, a gente vai ter que olhar para cada coisa que nos afasta da luz. E o ciúmes é uma delas, digamos, mas não é ela é a manifestação de algo, na minha opinião, que está bem antes, assim. Né? Se papai não dava o colo que a gente queria... Deixa eu só ver, ficou bom assim? Não, como é que ficou? Tá. Aqui ali 2. Como lidar com a culpa hoje, numa fase adulta, sendo que uma atitude, um comportamento de passado, pela jovem, menina, adolescente, coisa e tal, passou. Hoje, culpa do acontecimento lá atrás. Por que a culpa veio hoje? E eu digo para mim mesmo, na época eu não tinha maturidade, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Não poderia ter, porque pela tenra idade, né? Mas veio a culpa. Agora veio a frase de Jesus
com a samaritana na fonte, quando ela chega, não, acho que é quando ela está sendo apedrejada, e aí ele diz assim, vá e não peques mais. Foi isso, né? Vocês lembram? Que era para ela seguir. O que ela tinha feito até ali era dela. Mas tem que segurar para falar um pouquinho mais sobre isso. Daí vamos ver como é que fica. Lá na 10. Volta a sexta, povo. Luciano Salvaterra. Adoro tuas perguntas. Larissa Lara. Não entendi. Meu Deus. Foram todos? Não era 10? Entendi. Desse assunto, né? Vamos, então, ouvir aqui de novo? Vocês querem ouvir a resposta? Tá. Mais 3. Maria de Lourdes, Neuza Lacaba e Elcio Lacaba. Tchau, Neuza. Tchau. Tchau, povo. Volta a sexta. Boa noite. A gente ainda tem que botar um vídeo ali para ver. Se lá atrás tu tinha te entendido, por que agora te julgar? Não, lá atrás, pela tenra idade. Aham. Hoje, quando eu volto lá atrás, eu gostaria de ter tido a maturidade, o conhecimento, o crescimento de hoje lá atrás. Só que é uma coisa... Então, o que existe hoje? Quando você volta para aquele dia, naquele tempo, você entende que quem você é hoje se dá por conta daquilo que você foi lá? Como? O que nós somos hoje, como nós estamos hoje, fala de todas as decisões que nós tivemos. A nós... Aqui... Alex Batista, Eliane Bárbara, Beatriz dos Santos, Cláudia Letícia. Dá para ela botar mais alguém? Você quer que ela bote mais alguém e a gente fala? Chama uma outra pessoa, Tânia. Graziela Mesquita. Tchau, povo. Rosa Adriana. Ai, mas você é um gato divino. Marcos Aurélio, então. É uma coisa muito importante, relevante, como o assunto hoje é foco, né? Qual o teu nome? Beatriz. Beatriz. Então, é uma coisa assim que eu carrego, né? Mas eu sempre digo, se eu tivesse o conhecimento, a maturidade, lá atrás eu não teria feito coisa e tal, né? Eu não tenho como voltar lá. Sim, nenhum de nós. Você consegue aceitar que você fez o melhor lá? Que você tinha de condições naquela vez? Eu acho que muita coisa eu fiz melhor, né? Eu fazia, assim, eu me esforçava, mesmo com a tenra idade, eu fazia, né? Eu dava tudo de mim. Mas eu tinha as coisas que eu não dominava, né? Digamos, o temperamento, a impulsividade. Né? Mas o demais eu fazia. Eu era uma guerreira, eu trabalhava novinha, estudava. E fazia um monte de coisa. A culpa não te trouxe um convite para fazer alguma coisa diferente? Porque quando a gente se responsabiliza por algo que a gente entende que a gente não fez tão bem quanto deveria, tem um espaço. Eu dou conta de fazer isso. Imaginemos assim, eu tinha que carpir esses 4 pedaços aqui. Mas eu só dou conta de carpir esses 2. Eu me culpo por não ter carpido esses 2 aqui. Eu só consegui carpir esse. O pai ficou bravo comigo. Eu disse, mas eu não consigo carpir os 4. Só consigo carpir os 2.
A culpa é minha responsabilidade não ter carpido 2, mas 2 eu carpi. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou afiar mais a enxada, eu vou pegar uma enxada maior, o pai tem 3 enxadas, eu vou pegar aquela enxada que é mais larga, assim eu vou aumentar a minha produtividade. A culpa me faz enxergar alternativas para atingir aquilo que eu achava que eu deveria ter produzido, mesmo não tendo condições de produzir. A culpa está em eu acreditar e entender que eu deveria fazer 4, mas eu só tenho condições de fazer 2. Quando eu sinto culpa, eu vou lá e enxergo uma forma melhor para fazer os 4. O que você faz agora, e todos nós fazemos, porque isso não é só teu, é meu também, e eu acho que de muitos que estão aqui e quem nos ouve, é que a gente, com o olhar de hoje, com o olhar da experiência que nós temos, imaginemos que eu não carpi esses 4 quadradinhos quando eu tinha 12 anos. Hoje eu vou fazer 44. Né? Então, eu você não carpi os 4 quadradinhos. Daí é o sentimento de culpa. E é esse que a gente precisa abandonar, porque ele fala muito pouco de nós, ele fala muito mais de algo que é inerente à história do planeta Terra, enquanto habitado por seres humanos. Então, agora tem um outro viés. À medida que eu adquiro conhecimento, você vem aqui, seu palestra, né? Você aprende que não pode, imaginemos, julgar, que a gente tem que diminuir o julgamento, diminuir a crítica. Daí, quando eu critico, eu tenho em mim um outro crítico que diz, você criticou. Se o outro julga, eu diz, eu preciso perdoar o irmão, aceitar o irmão, porque o irmão julgou. Mas se eu julgo, eu não me perdoo. O conhecimento, a abertura consciencial, ela vem para que nós sejamos amorosos primeiro conosco. Se eu volto ao passado e não consigo aceitar que eu nunca capinei os 4 quadradinhos, eu estou sendo amorosa comigo, do que adianta o conhecimento que eu adquiri? Se eu não consigo botar em prática. Ele está aqui a nível de intelecto, servindo de ferramenta para me julgar e julgar o outro ainda. Né? Sempre levando em consideração que lá eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 44. Hoje eu vejo a vida diferente. Hoje eu sinto a vida diferente. Então eu tenho que ir lá abraçar aquela Fátima que está lá atrás, dos 12, e dizer, como eu te amo, porque tu fez o teu melhor. Se eu estiver brigando, eu vou brigar com ela. E ela está lá, ela está sozinha, uma versão minha que está sozinha, uma versão minha que sofre. Porque não tem ninguém para dar a mão para ela. Quando eu olho para ela, eu brigo com ela. Né? Então, aquela Fátima, aquela versão de você, daquela situação, está lá te esperando. Está te esperando para se integrar a você, para que mais amor jorre do alto e mais amor tu consiga emanar para os teus irmãos, porque em algum quantum tu vai emanar mais amor. A culpa, esse sentimento, isso tudo nos liberta. Sente culpa. Pode ser que amanhã você sinta culpa por algo, mas não fica travado no troço. Sente culpa. O que eu faço agora? Culpa é responsabilidade. Tá, então eu tenho responsabilidade sobre aquele ato. Eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Posso lá pedir desculpas, eu posso reparar o erro. Eu pisei na jaca, tá? Então eu vou plantar mais 2 jacas. O se arrependeu, emanar um pedido de perdão. Se a pessoa não tiver mais no plano, pedir para que os anjos de guarda comuniquem para a pessoa que tu podia ter feito diferente, que tu já te conscientizou, tu pode fazer vários movimentos. Porque se tu olhar que tu tem a culpa e que tu tem a responsabilidade, contrata contigo uma outra coisa que tu vai fazer. Faz diferente da próxima vez. Não fica drenando a tua energia na culpa. Vai para situações em que você sentiu culpa e que ficou ali girando o toco na culpa. Não é uma meleca? É uma meleca sentir culpa. E a gente está alimentando o quê? Essa energia. E o sentimento de culpa vem desse olhar. Depois, eu vou lá e olho, direciono toda a minha energia para aquilo ali, fico me sentindo mal comigo mesmo. E aí não é só eu, né? Porque eu ganho a companhia de muitos irmãos queridos, adorados, né? Que estão ali esperando eu baixar minha vibração para chegar no campo e dizer, realmente, você é culpada, 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 culpada. E aí eu ouvia lá a missa do padre que diz assim, por minha culpa, por minha máxima culpa. Sabe, lá na igreja, eu orava isso, assim. Então, a gente tem um passado. Esse material que eu deixei com vocês fala um pouco disso também. Das religiões, o quanto elas deixaram isso impregnado do inconsciente coletivo da humanidade. Ficou bom? Ficou.
Alguém quer complementar? Você quer complementar, Alessandra? Não. Se alguém sentir vontade de falar alguma coisa, não tem uma verdade verdadeira? Fala, vai ter que pagar a minha, que nem eu estou pagando agora. Que coisa aqui. Vamos, Somos todos um. Somos um só. Não, a minha pergunta é o seguinte: a culpa não pode ser um impulsionador no crescimento e na modificação do processo? Uhum. Sim, a culpa é, mas depende para o lado que eu olho. O que vocês enxergam aqui? Meio copo d'água. Elas enxergam meio copo d'água aqui. Tá cheio ou tá vazio? Tá meio cheio ou tá meio vazio? Meio cheio, meio vazio, pô. Se eu me reconheço como sombra ainda, eu tendo a olhar aquilo que fiz, não com impulsionador, mas com sentimento de culpa. Fiz de novo. Sabe o chicotinho? Eu vejo chicotinho com umas coisinhas assim que fica, fiz de novo. E vai de novo, que meleca, a pessoa não aprende, né? Agora, eu vou dizer, fiz de novo e eliminei mais uma forma de não fazer mais. Essa eu não repito, eu vou fazer diferente da próxima vez. Eu pego um caderno e escrevo. Assumo minha responsabilidade. E fiz. Era o melhor que eu tinha para fazer. Da próxima vez eu vou fazer assim. Aí eu combino comigo como eu quero fazer da próxima vez. Faz um contrato. Faço um contrato, um papel. Eu uso todos os recursos que eu tenho. Como se fosse um decreto. A partir de agora eu vou fazer tal coisa. E às vezes acontece em seguida uma situação. Vou fazer de novo, né? Daí eu vou lá e piso meio na jaca. Já não é uma pisada inteira, mas também não é o decreto que eu decretei. Daí eu vou lá, tá, tudo bem. De novo, assumo a minha culpa. E da próxima vez eu vou fazer melhor. Quanto mais eu olho, quanto mais tu olha, dependendo do olhar. Se o teu olhar é para contratar algo novo, tu valoriza o novo. Agora, se o teu olhar é olhar a culpa, vai vir todo inconsciência. Ah, você fez. Eu falei no sentido assim, quanto mais eu tenho consciência do que eu fiz, sim. Menos força que não vai ter. Vai ter com você, e daí tu vai perceber que nas tuas relações também vai ter. Porque normalmente, quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa não fecha com aquilo que eu gostaria que fosse, ou eu me culpo, ou eu culpo alguém, responsabilizo alguém, julgo alguém. É ou não é? Tem isso, né? Às vezes eu jogo a responsabilidade para o outro. A culpa não estaria ligada direto à humildade? É que, se tu for olhar todas as virtudes, a humildade, ela permeia todas. A culpa é como se ela fosse um auto-julgador teu, é tu, com uma visão maior de ti, tu dizendo assim... Diferente da minha realidade. realidade. Eu sou um super-herói. Eu botei a roupa de super-homem, estou aqui num prédio de 25 andares e eu vou pular. Mas eu sou um humano. A roupa de super-herói, ela não me protege de cair. E aí eu cobro de mim atitudes de super-homem. Mas a minha capacidade não é de me manter ilesa. Não corresponde. Então, eu imagino que eu seja um super-herói, que eu perdoe a todos, que eu não julgue ninguém, que eu ame a todos, que tudo está maravilhoso. E quando eu mostro uma atitude, um comportamento de que não é condizente com essa imagem que eu criei de mim mesma, ocorre essa culpa. Então, a culpa, primeiro, é um convite para eu me autorresponsabilizar, aceitar que eu sou frágil, que eu ainda não tenho condições de fazer tudo aquilo, e trabalhar para corrigir. O sentimento de culpa, e é esse a maior ênfase da palestra, é para a gente perceber que a gente arrasta sofrimentos milenares, por conta de não ser quem nós gostaríamos de ser ainda.
Porque nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos em algum nível. Nós não somos ainda o que pensamos ser. na verdade. Exatamente. E à medida que eu vou me aceitando, eu vou diminuindo a imagem ideal, que é aquele ser super-homem, e vou aceitando a imagem real que eu sou. Frágil, que eu choro, que horas eu posso brigar, que eu tinha só 12 anos, né? Então eu vou aceitando. E se eu aceito em mim, qual é o grande presente que a gente ganha? Eu aceito no outro. Sim. Aí eu julgo menos o outro, eu brigo menos, eu critico menos, eu vibro com mais harmonia a minha vida. Fica mais leve. Fica mais leve. Como é que ficou, povo? Mais leve. Aham. Ficou mais leve. Legal. Gratidão. Tem que falar mais alto, eu acho. Eu trouxe um videozinho, vocês querem assistir? Ele tem 8 minutos. Vocês querem fazer um mantra para diluir um pouquinho? Tá? Mantra o vídeo. 1, 2, 3. Quem quer mantra, levanta a mão. Tá. Vocês já conhecem os mantras? Tá. A gente tem assim aqui no estoque da pessoa. Aqui no estoque da pessoa a gente tem 3 mantras lindos. Eu vou mantrar para vocês, tá? Só espero que isso aqui não me estrague a concentração, né? E eu queria que vocês sentissem um ano para vocês decidirem qual que a gente vai mantrar. Mas faz sentido, tem que descruzar o corpo, né? Pô, deixa a energia fluir, né? Fecha o olho e aí eu vou fazer um mantra, tá? Quem conhece, a gente sabe que a gente tem de Maria e tem um do Oriente. Qual vocês querem do Oriente? Vamos fazer do Oriente, então, que é a energia dourada, na sabedoria? Então, a gente já arranca com esse, tá? Mas ele tem que ter todas as vozinhas cantando. Ai, é muita energia, né? Então tá, respira fundo, fecha o olho. E começa assim, ó. Assim, uma estrela brilhou, assim, como o sol e as estrelas brilham, assim. É o povo do Oriente, trazendo a sua luz em paz. Vamos soltar o verbo, vamos lá, todo mundo junto. Assim, uma estrela brilhou, assim, como o sol e as estrelas brilham, assim, é o povo do Oriente, trazendo a sua luz em paz. Vamos lá, mais uma vez, todo mundo junto. Assim, uma estrela brilhou, assim, como o sol e as estrelas brilham, assim, é
Assim. O masculino tá aí, vamos lá. Uma estrela brilhou. Assim. Como o sol e as estrelas brilham. Assim. É o povo do Oriente, trazendo a sua luz em paz. Como é que vocês estão sentindo? Sentiram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Quem viu pode abrir o bico. O povo do Oriente é gostoso, né? Vocês podem fazer esse mantra em casa, sabe? Às vezes a gente fica com um pensamento, umas influências. Faz esse mantra e leva todo o padrão, né? Tá? Gostaram do mantra? Quem não conhecia, gostou? Gostou? É um mantra lindo, assim, da energia do raio dourado, né? Então, é o raio que tende a se fazer presente, né? Quando a gente mantra, a gente eleva o nosso padrão e se conecta com essa energia mantrada. Como nós todos somos um, a partir do mantra eu estou acessando a energia do raio dourado em mim. Eu queria ver assim, se vocês têm alguma colocação, uma próxima palestra, se for falar de culpa, que vocês gostariam de ouvir, falar sobre perfeição. Tem algo que não foi abordado? Eu quero botar um videozinho. Perdão. Eu não entrei muito, porque acabou ficando mais na culpa, assim, posso olhar para perdão. Valeu a pena ter vindo aqui para ouvir a palestra? Não. Gostaram da palestra? Levaram alguma coisa diferente para casa? Sim. Agora eu vou passar um videozinho de 8 minutos que mostra um outro olhar sobre a culpa. Pode ser? Vamos olhar? Vamos olhar? O que vocês acham? Vocês querem vir um pouquinho para frente, quem está aí atrás? Não, vocês querem vir para aí? Pode ficar. Nós já botamos para rodar assim em casa. Pode ser? Vamos olhar então esse... Quem já viu, foca, porque ele traz um outro... Aqui juntos a gente abre um outro campo. Desliga lá a luz lá para a gente... O Eduardo, ele é um anjo de guarda. Eu mandei ontem à noite esses links, eu acho que era umas meia-noite, 1h, e o Eduardo deu conta de trazer aqui pra gente. Vamos mandar energia para o Eduardo, que ele é um doce. Fala, gente, tudo bem? Thiago Rodrigo por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder da autorresponsabilidade e o quanto desenvolver essa competência pode mudar muito para melhor a sua vida, tá bom? Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu comentário aqui, eu sempre estou lendo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Agora uma novidade para você, preste atenção, estou reinaugurando minha lista de transmissão no WhatsApp, essa ferramenta que todo mundo conversa, agora eu vou estar todo dia ali com vocês. E como funciona? Aqui embaixo tem um link, clica nesse link do seu celular, vai abrir já direto o seu WhatsApp, uma janela, conversando comigo. E já vai estar escrito lá, fala Thiago, é só enviar e você está dentro dessa lista de transmissão que vai fazer você ser mais, maior e melhor. Todos os dias um pouco mais. Beijo, até, bom vídeo. Uma das coisas mais difíceis de se desenvolver, de se aprender na vida, é essa tal de autorresponsabilidade. Sim, tudo o que acontece com você, tudo que acontece comigo, nós temos uma tendência, uma inclinação quase que de imediato, sempre, a terceirização da culpa. Sempre terceirizamos a culpa. Se você convive, já conviveu, está presente no meio do ambiente, por exemplo, religioso, das pessoas que lidam com essa coisa da presença de Deus, né? A coisa muito íntimo isso no seu cotidiano, muito comum isso no seu cotidiano, você vai ver essas pessoas dizendo assim, olha, estou pensando em fazer tal coisa e eu vou fazer porque é da vontade de Deus. E daqui a pouco ele diz assim, deu tudo errado, ele diz assim, cara, na realidade, por que você parou de fazer? Você pergunta para ele, ele fala assim, cara, eu parei de fazer porque não era da vontade de Deus. Deus, na verdade, tinha outra vontade para mim. Então, assim, quando o cara quer fazer uma
Maria Aparecida, vai para aquela sala. Ai, dá para ficar no final. Isso. Aqui, mas vem. Dá para ficar no final. Pode. Estela Pizarro, Laura Pizarro, Irene Belloni, Nádia Pizarro, Caroline Pedroso, Lucas Souza e Virgínia Keller. Falta sexta, pô. Para quem está nos assistindo, a gente está assistindo. Agora a gente está vendo um vídeo do. É Thiago, né? Thiago Rodrigues, falando sobre a autorresponsabilidade. Essa pausa é porque as pessoas estão sendo chamadas para atendimento. Vamos seguir aqui, então? Mais dois. Mais dois. Heraldo Chagas Teles Cássio Heraldo. e Jorge Maia. Jorge Maia. Tchau, Jorge Maia, querido. Falta a sexta. Pode ser, vamos lá agora então? Ah, só tem que levantar o volume antes, né? Pra você sentar, Maria, tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Na realidade, por que você parou de fazer? Você pergunta para ele. Ele fala assim, cara, eu parei de fazer porque não era da vontade de Deus. Deus, na verdade, tinha outra vontade para mim. Então, assim, quando o cara quer fazer uma coisa, ele só vai fazer porque é da vontade de Deus. E quando ele dá errado aquilo que começou a fazer, era porque não era da vontade de Deus. E se deu muito errado, aí você sabe, aí foi o diabo. Ou foi Deus, ou foi o diabo, ou foi o outro. Não, na verdade aconteceu isso porque puxaram o meu tapete, porque me traíram, porque me frustraram, porque não entregaram. Por que você não entregou o relatório? Na verdade não me deram as informações. Por que você chegou atrasado? Cara, é que eu moro muito longe, eu pego muito trânsito. Cara, por que você não entregou aquilo que você disse que ia entregar? Cara, na realidade a minha transportadora demorou muito. Olha, esse é um grande ponto na sua vida que você precisa corrigir. Sabe? Quem sabe se você dissesse, cara, eu não entreguei o relatório porque eu não insisti mais para que me entregasse as informações. Cara, na realidade eu não estou chegando no horário, cara, porque eu não estou administrando o meu tempo, a minha agenda, considerando o tempo de trânsito que eu tenho. Quem sabe se você dissesse, cara, quer saber, eu tenho que mesmo mudar de transportadora para conseguir ter uma entrega mais rápida e mais eficiente. Sabe, existem 3 tipos de acontecimentos na vida, guarde isso. Existem as coisas que você não controla e não influencia. Existem as coisas que você não controla, mas influencia. E existem as coisas que você controla e influencia. Quer um segredo para dar certo na vida? Gaste 0% de energia, 0% do seu tempo, 0% de qualquer instante de vida sua naquilo que você não controla e não influencia. O que você não controla e não influencia? Aquilo que é a responsabilidade do outro, que é a decisão do outro, o comportamento do outro, a atitude do outro, a tragédia, o chão que desabou, o teto que caiu, a parede que desmoronou, a doença que chegou. Gaste 0% de energia remoendo isso e gaste 20% da sua energia naquilo que você não controla, mas influencia. As pessoas que você consegue influenciar positivamente, as coisas na sua vida e no seu cotidiano que você consegue de alguma forma, medindo alguma coisa de esforço aqui, demandando alguma coisa de esforço aqui, você consegue influenciar. Não controla, mas influencia e demande 80% da sua energia, da sua força, da sua vontade, do seu intelecto, do seu coração, naquilo que você controla e influencia. Agora diz para mim, o que é que você controla e influencia na vida? Controla 100%, influencia 100%. Isso mesmo, você já entendeu. As suas atitudes, o seu comportamento. Sabe, para de dizer que é Deus. Para de dizer que é a tua vida que é mais difícil. Cara, ninguém gosta de andar com vítima. Não é só a sua vida que é difícil, a vida de todo mundo é difícil.
Não é só com você. Não, é porque eu apanhei muito. É porque não sei o quê. Tudo bem, eu já falei isso 1000 vezes nos meus vídeos, eu vou voltar a falar. A vida é, cara, 10% aquilo que acontece com você e 90% que você faz com aquilo que acontece. A moça que você encontrou na lanchonete e se apaixonou e se encantou e hoje você é casado 20 anos com ela, então 10% foi o encontro, o beijo. 90%, cara, foi a sua decisão de namorar, de noivar, de casar, de fazer filhos. Tudo na vida é assim. O acidente que você sofre, a perda do carro que você tem, aquele patrimônio que você vai ter que recuperar, 10% foi a batida, 90% é o que? A reação que você vai dar para aquilo. Agora, como tem gente amarga agora, assistindo, remoendo, aquilo que não consegue controlar nem influenciar, gastando uma energia, tentando achar culpados. A culpa é sua. Se você continuar aí no chão, a culpa é sua. Mas, Thiago, puxaram o meu tapete. Quem mandou deixar alguém com a mão no seu tapete? Quem mandou confiar em gente que você acabou de conhecer? Mas, Thiago, me traíram. Isso é uma coisa dele. O que você vai fazer com isso agora? Vai morrer? Mas, Thiago, tá doendo. Eu não tô sabendo lidar. Cara, procura ajuda, procura tratamento, procura... A culpa é sua. A culpa é sua. Alessandra Correia. A culpa é sua. João Francisco de Souza. E eu vou me chamar agora. Tá. E nem eu. Eu já arriscado isso também. Vamos ficar em estresse? Sim. Ah, beleza. Pode mandar. Deixa eu ver isso. Deixa eles acomodarem agora. Ah, vai seguir. Vai rápido. Vocês conseguem ver. É um novo mindset, mas, ei, a culpa é sua. Você vive a vida que você quiser viver. Você reage como você quiser reagir. Eu sou autorresponsável. Se eu não cheguei onde eu queria chegar, a culpa é minha. Se eu ainda não estou ganhando o quanto eu queria ganhar, a culpa é minha. Se eu ainda não estou feliz, me relacionando, vivendo, caminhando como eu gostaria, a culpa não é de ninguém. A culpa é só minha. Que você entenda isso. Que Deus te ajude a entender isso. Beijo no teu coração. Eu queria só falar que a culpa, ela é o indicador nosso, da nossa alma, do nosso espírito, que a gente já tem uma condição de fazer diferente. Então, ela é um convite para a gente fazer diferente aquilo que a gente não deu conta. Né? Então, é minha responsabilidade, sim, mas para que eu me renove, eu preciso encontrar uma forma dentro de mim de fazer. E a culpa é justamente isso. Porque antes a gente matava o irmão e a gente não sentia culpa. Hoje a gente sente. Significa que a gente evoluiu consciencialmente. Então, eu quis trazer isso aqui sobre o viés de quando eu responsabilizo o outro. Quando eu não assumo a minha responsabilidade pelas coisas. Um pouco contrário de tudo que a gente falou durante o tempo da palestra aqui da conversação. Teve alguma coisa que vocês gostariam de tirar dúvida, complementar, Eu acho que dizer na questão do relacionamento, né? Dos casamentos, das relações que se desajustam, né? Assim, normalmente um dos cônjuges tem a tendência de achar que só o outro é errado, né? O outro é que fez o erro. Mas o relacionamento são duas pessoas. Cada um tem 100% de responsabilidade sobre a manutenção.